Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para um bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, filosofia, arqueologia e assuntos afins. Aliás, o canal Rodrigo Silva Arqueologia já fala de muito mais coisas do que simplesmente arqueologia. Hoje eu estou num hotel aqui no Rio de Janeiro, então o cenário não é nada bonito. Eu consegui a parede aqui, é um lugar menos feio do quarto, digamos assim. O som talvez não vai estar espetacular e a iluminação muito menos, mas eu espero que você fique comigo até o final pelo conteúdo do que nós vamos dizer aqui, que é muito importante. Hoje o tema promete. Seria Deus um monstro moral? É Deus um monstro moral? Né? Então vamos analisar um pouquinho isso aí, lembrando que esse título aqui, na verdade, eu me inspirei num livro de Paul Copan, Is God a Moral Monster?, que é uma leitura recomendada. Infelizmente eu acho que não tem esse livro em português, mas o título, pelo menos, eu peguei dali. Depois eu vou mencionar alguma outra coisa sobre o autor, o Paul Copan, aí no decorrer desse vídeo, tá bom? Mas antes eu quero dar dois anúncios para você. O primeiro é aquele convite de sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu já havia mencionado há 1 ou 2 vídeos atrás que nós descobrimos, na verdade a minha equipe descobriu, que uma parte considerável daqueles que assistem os vídeos do canal não são inscritos nele. Então, para a honra e glória de Deus, nós já estamos chegando a 1.400.000 inscritos. Mas se esses que gostam de acompanhar regularmente o canal também se inscreverem, esse número pode ficar ainda maior e o canal se torna ainda mais relevante para o YouTube, tá bom? Então, se inscreva no canal. Você vê que mesmo em viagem, com barulho de gente limpando o corredor lá fora, eu não paro de postar sempre um vídeo novo para vocês a cada semana. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Se você gostar do conteúdo, partilhe com seus amigos. O outro recado que eu queria dar é que quarta-feira agora, dia 13, bom, estou postando o vídeo na segunda-feira, dia 11, então depois de amanhã eu posso dizer, no dia 13, às 20 horas, eu vou dar uma aula toda especial, Desvendando a Bíblia, parte 2, onde eu vou falar como a Bíblia chegou até nós. É uma parte da aula que eu acabei não dando da primeira vez, porque o tempo estourou, e vou dar agora na quarta-feira, tá bom? E como você pode assistir essa aula, ela vai ser aqui no YouTube, mas eu vou deixar no descritor aqui o link, onde você pode fazer a sua inscrição, uma aula completamente grátis, e eu conto com vocês. Na última aula nós tivemos 8.000 pessoas assistindo de ponta a ponta. Esse é um número muito alto para uma live. E eu espero que a gente possa, pela graça de Deus, aumentar esse número aí, tá bom? Um último comentário aqui, vocês já devem ter percebido que minha voz também está um pouquinho afônica, eu vou estar sempre bebendo água aqui, que o final de semana foi um pouco intenso de palestras aqui no Rio, e eu acho que eu abusei um pouquinho, mas eu acho que dá para você superar essas deficiências de barulho, ou quem sabe de cenário, tá bom? Bom, esse tema de hoje seria Deus um monstro moral. Eu, como falei, já me inspirei no título do livro do Paul Copan, mas o conteúdo, o conceito dessa temática de ser Deus um monstro moral, ela, pela primeira vez, saltou aos meus olhos no livro Deus um Delírio, de Richard Dawkins. Esse livro já tem muitos anos que foi publicado, alguns anos pelo menos, e eu li logo que teve a sua primeira edição. Eu li esse livro nos Estados Unidos antes do livro chegar no Brasil. E o Richard Dawkins ele é um ativista do ateísmo assim, bem agressivo. Lá em Londres eles financiaram o grupo dele, até banners que ficavam nos ônibus, por exemplo, Deus não existe, viva sua vida em paz, propagandas ateístas. Ele foi muito arrojado. Depois ele juntou com outros companheiros aí, como o Bennett e outros mais, que criaram os Cavaleiros do Apocalipse, né, numa versão ateia e tudo mais, mas ele foi o mais assim conceituado. E o Richard Dawkins, ele já havia ficado famoso como biólogo quando ele escreveu o livro O Gene Egoísta, que para os que assinam, subscrevem a teoria da evolução das espécies de Darwin, o Richard Dawkins ele acabou criando uma novidade que foi um divisor d'águas, que na verdade o gene, o DNA, o gene é o que é o responsável pela evolução.
O corpo é apenas o local onde esse gene egoísta, conforme o título do livro, fica. Então, com isso, ele conseguia explicar atitudes de altruísmo. Por exemplo, quando uma mãe protege o filho, ou uma fêmea protege o filhote, falando em mundo animal, aquele altruísmo é explicado porque o gene materno quer se perpetuar através das suas gerações. Parece que está colocado dentro do gene, seja do ser humano ou de qualquer ser vivo, ali está dentro dele a necessidade de se perpetuar. Então, o altruísmo é feito não por uma questão moral, como nós poderíamos imaginar, mas justamente por um egoísmo do gene. Ele quer se perpetuar, por isso que ele protege a cria, porque ele vai continuar vivendo através da cria, dos descendentes que ele deixa. Por isso que um leão também, por exemplo, na savana, quando ele assume o poder, que ele mata o leão principal, ele devora os filhotes daquele leão para que as fêmeas só tenham os filhotes dele. Aí você pode prolongar isso até na época do feudalismo, quando os senhores feudais queriam ter a primeira noite com a mulher de qualquer plebeu ali, coisas dessa natureza. Houve críticas à teoria do Dawkins, mas também houve muita gente que bateu palma, e por isso ele ficou famoso. Mas depois ele começou a ficar cada vez mais agressivo, sendo um apologeta do ateísmo. Eu não vou explicar aqui mais detalhes do gene egoísta, porque o meu tema é outro, como eu anunciei no início. Eu quero falar sobre essa questão do Deus imoral. E foi o Dawkins, nesse livro Deus um Delírio, que pintou esse quadro de Deus, que eu vou pedir licença para ler para você. Ele diz assim, olha, eu anotei aqui no computador. O Deus do Antigo Testamento, diz Richard Dawkins, é indiscutivelmente o personagem mais desagradável de toda a ficção. Ciumento e orgulhoso, um maníaco por controle e mesquinho, injusto e implacável, um exterminador étnico, vingativo e sanguinário, um valentão misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. Deus é um delírio. Então, essa parte de Deus é um delírio não está na citação, não. Fecha aspas em malévolo. Alguém até fez uma contraposição dessa fala dele na época, falando o seguinte, engraçado, mas se Deus não existe, como é que ele é tudo isso? Como é que alguém que não existe pode ser tudo isso que você descreveu? Mas esse contra-argumento, para mim, eu não achei muito lógico, não, porque o Dawkins, ele coloca, né? O Deus do Antigo Testamento é um personagem desagradável de toda a ficção. Então eu acho que nesse ponto aqui a resposta, como é que foi até um apologeta cristão que tentou dar essa resposta, como é que alguém que não existe pode ter todos esses caracteres, não responde bem ao ponto dele, porque ele apenas está colocando os adjetivos de um personagem, segundo ele, fictício de uma literatura chamada Bíblia Sagrada. Eu também posso pintar o Capitão Gancho, né, ali do Peter Pan, como sendo também um sujeito malévolo, que ele é isso, ou quem sabe a Rainha Má da Branca de Neve, que é uma pessoa odiosa e nem por isso ela existe, ou seja, eu posso dar esses característicos a um personagem fictício. Então nesse ponto, eu sei que alguns já deram esse argumento, mas ele não responde muito bem ao Richard Dawkins, não. Eu mesmo, uma vez, numa palestra, eu cheguei a citar esse contra-argumento, mas depois que eu cheguei em casa, eu fui pensar bem, reli ali o texto do Dawkins e falei, não, esse contra-argumento aí não faz muito sentido. Mas ainda persiste a minha pergunta, será que Deus é um monstro moral, como ele coloca? Agora sim eu vou começar a responder esse ponto. Bom, para começo de conversa, o primeiro problema de todos aqueles descrentes, ateus, que embarcam na acusação de Richard Dawkins, dizendo que Deus é isso, aquilo, o Deus descrito na Bíblia, eles acabam dando um tiro no próprio pé. E eu vou explicar a você a razão. É que para que você possa pintar negativamente uma pessoa com todos esses característicos, isso implica que você tem que ter um padrão de moralidade inquestionável, acima de qualquer cultura, que permita você
pintar uma pessoa com adjetivos tão negativos porque ele infringe as regras daquele padrão moral. Eu vou explicar para você. Por exemplo, o próprio Richard Dawkins, nos últimos tempos, ele começou a perder muitos adeptos e até gente que era aficionado pelo trabalho dele ficou preocupado, porque ele começou a fazer declarações em revistas, entrevistas e até em alguns artigos não acadêmicos, que ele era a favor do aborto por qualquer razão, que a mulher teria o direito de abortar como quisesse. E muita gente falou assim, peraí, mas você acusou Deus de infanticida, mata crianças, e agora você está advogando o aborto por qualquer razão? E ele foi petulante e falou que não sei o que a mulher tinha o direito de abortar como ela quisesse e tudo mais. Então, veja bem, no padrão moral do Richard Dawkins e daqueles que concordam com ele, evidentemente, nesse quesito, o aborto não é um infanticídio. Mas no padrão moral de outros, inclusive ateus que o seguiam, o aborto em qualquer circunstância, veja, eu estou falando o aborto em qualquer circunstância, pega essa última parte aí, é um infanticídio. Então eu pergunto, qual é o padrão moral acima do que o Richard Dawkins pensa, do que os contra o aborto pensam? Qual que é o padrão que está acima, que pode determinar quem está certo, quem está errado na questão do infanticídio? Tá certo? Vamos pensar no genocídio também, que ele acusa Deus de genocida. Um hitlerista fanático da época da Segunda Guerra Mundial, como Goebbels, por exemplo, que era o propagandista de Hitler, Joseph Goebbels, para eles, exterminar os judeus é um genocídio, mas era uma coisa benéfica, boa, e não pense que era coisa de gente medíocre, não. Havia intelectuais, filósofos alemães que subscreviam os ditames do Terceiro Reich para eliminar 6 milhões de judeus e consideravam aquilo correto, benéfico, até parte da evolução das espécies. Aí eu pergunto, qual é o padrão moral que deveria estar acima do Hitler e dos opositores de Hitler para falar quem está certo, quem está errado na temática do genocídio? Então, quando você acusa Deus dessas coisas aqui, você fala assim, olha, Deus é errado por isso, isso, você obrigatoriamente tem que ter um padrão inquestionável acima do seu achismo, acima da sua cultura, acima dos seus valores pessoais que dizem que aquilo de fato está errado. Aí que vem o problema. Vou citar aqui o Dostoiévski, Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. Eu sei que os ateus odeiam isso aí, mas é verdade. Vamos admitir aqui, queridos, eu não estou com isso querendo dizer que o ateu é imoral, que o ateu não presta, que o ateu... Não, de maneira nenhuma. Lembra que Betinho era ateu, e Betinho fez uma campanha humanitária maravilhosa no Brasil sobre a fome, e Betinho era ateu, tá bem? Então não estou querendo dizer que o ateu é uma pessoa que você tem que tomar cuidado, que ele vai devorar você, não é isto. O que eu gostaria que os ateus admitissem é que sem Deus não existem valores morais absolutos. Tudo é relativo. Aí nós vamos cair no conceito do homo mensura, o homem à medida de todas as coisas. Protágoras e Górgias, lá para citar os gregos, né? Na verdade, a ideia de que isso é certo e isso é errado é apenas um fruto da mentalidade humana. Não há nada que possa falar isso aqui está certo, isso aqui está errado. Quando eu digo que Hitler foi um assassino e que Hitler merecia ser condenado pelos seus crimes, se eu não tiver um padrão moral acima da minha cultura brasileira, religiosa ou cética, eu posso dizer que Hitler é um monstro de acordo com o meu código de valores. Mas no código de valores do Reich, ele era o salvador. Então a pergunta que eu faço para os ateus é a seguinte: se o mundo foi criado apenas por leis aleatórias, tá certo? Não existe Deus. O mundo surgiu por autogeração a partir de uma explosão do Big Bang. Aí o mundo surgiu com os primeiros átomos e células, e depois isso aí foi se procriando e reproduzindo e evoluindo, e tudo na verdade é uma evolução cega, porque é isso que diz o evolucionismo ateu. Não existe nenhum Deus organizando a natureza.
As organizações que a natureza possui são frutos de coincidências. A própria existência da vida é um jogo de coincidências, tá bom? É um jogo de coincidências. O próprio Richard Dawkins usa esse argumento no livro Deus, um Delírio, e ele é biólogo, hein? Ele é um biólogo. Ele diz que é o seguinte, ele reconhece que a chance da vida surgir por acaso é uma chance infinitamente remota. Seria como até tem um outro autor, o Peter Stone, que ele fala que a chance de surgir uma célula por mero acaso seria a mesma coisa de você cobrir o estado do Texas de moedas de um dime de dólar, e são moedas pequenininhas de dólar, e você cobrir toda a extensão do estado do Texas, a uma altura acho que de 6 ou 9 metros, eu não lembro, e todo o estado do Texas forrado de moedas, metros de moedas de um dime de dólar, e você coloca no meio daqueles bilhões e bilhões de moedas que estão forrando toda a extensão do Texas, uma única moeda com um X vermelho. E você diz para a pessoa assim, olha, você vai ganhar todas essas moedas se você, numa única chance, conseguir enfiar a mão naquele montante ali e tirar a moeda com um X. Aí você sobrevoa ali com um avião e aí você escolhe. Você vai pular de paraquedas onde você quiser aqui. Você olha aquele mar de moedas e você pula de paraquedas. E você, depois que cai no meio das moedas, você enfia a mão e tira uma só. Se você conseguir tirar essa única moeda, que é um X, você teve a chance matemática de produzir pelo menos uma célula viva. Essa é a chance de uma célula viva surgir por acaso. Então, Richard Dawkins reconhece que a chance da vida surgir por mero acaso é uma coincidência quase infinitamente remota. Imagina, quantas vezes você teria que cair ali para ter a chance de tirar de uma só vez uma moeda. Só que, como eles acreditam que esse processo fica se repetindo infinitas vezes, houve uma vez que a gente tirou a moeda com um X e a vida começou, não é? Em que pese todas as explicações que ele coloca com comparações, isso é o Richard Dawkins, nós devemos admitir que se eles estiverem certos, tudo no universo é uma questão de chance, acaso, sorte, aleatoriedade, coincidências. Se tudo é coincidência, de onde vêm os valores morais? Os valores morais são meramente convenções sociais. E antes que você fale assim, não, dá para ter uma noção de moral universal sem Deus. Eu falo, cuidado, sabe por quê? Eu notei que eu quero passar para você uma coisa que eu uso nas minhas aulas de ética. Um trechinho da minha aula de ética eu trouxe aqui para vocês, que eu estou sem meus livros aqui, eu estou no hotel, como falei com vocês. Teve uma vez um professor universitário que ele provou na sala de aula, tentou provar que existem valores morais sem Deus. E uma menina falou assim, professor, mas o senhor acha que sem Deus dá para sustentar qualquer moralidade de modo universal e absoluto? Aí o professor deu uma risada bem jocosa, debochando da fé daquela aluna e falou com ela assim, abro aspas, é óbvio que eu posso ter valores morais sem Deus, minha cara. Portanto, pode ficar tranquila que eu não vou atacar você depois desse encontro, a não ser que você queira. E deu risadas e a turma riu com ele. Além do desrespeito com aquela menina, um assédio, para mim, moral nesse sentido, aquele professor debochou e falou, é lógico que tem valores morais sem Deus. E se você, que às vezes não acredita em Deus, está falando comigo, é lógico que tem valores morais sem Deus, Rodrigo, vocês são crentes, vocês acham que só com Deus pode ser bom. Eu não disse que é só com Deus que pode ser bom. Se você for responder o meu argumento, responda ao que eu disse, não ao que eu não disse. Eu acabei de mencionar o Betinho, que não acreditava em Deus e era um sujeito muito bom, até que prove o contrário. O que eu estou querendo dizer é que, 2 pontos, qualquer cético ou ateu que busque valores morais prescindindo da existência de Deus, ele tem que admitir, por questão de honestidade acadêmica, que os valores morais que ele está estabelecendo são relativos à sua própria cultura. Não são valores que estão acima do que ele pensa, acima do que o outro pensa, de tal modo que eu possa corrigir o outro. Em outras palavras, eu posso dizer, repito o exemplo de Nietzsche, de Hitler, Hitler está errado de acordo com o meu código de valores, de acordo com o código de valores que eu e a maioria dos brasileiros abraçamos. Eu digo a maioria porque tem neonazistas no Brasil, tá certo? Hitler está errado à luz do que eu adotei como código de valores. Mas no Reich ele estaria correto. Quando o Talibã fez coisas horríveis com as mulheres lá no Afeganistão, eles estão errados
à luz do código de valores que eu abracei. Mas para um seguidor do Talibã, está correto bater numa mulher em público porque ela saiu sem véu na cabeça. Para eles está corretíssimo fazer aquilo ali. E eu não posso dizer que ele está errado apontando para outra função, senão meu modo de ver. Agora, quem garante que eu estou certo e ele errado? Se não há um padrão acima de nós dois para julgar quem está certo e está errado, e esse padrão eu chamo de Deus, não tem como falar absolutamente, universalmente, que aquilo é certo ou errado. Mas muitos ateus ainda insistem nisso. O Julian Baggini, por exemplo, ele fala a moralidade é mais possível, não é apenas possível sem Deus, como é inteiramente independente dele. Não é verdade, meus amigos. Sabe por que não é verdade? Eu vou dizer para vocês, vou citar duas fontes aqui. Uma pesquisa, eu estou lendo aqui do meu slide, realizada em 2010, com 3.000 filósofos, 3.000 filósofos, só filósofos. A maior parte desses filósofos até ateus. Uma pesquisa realizada em 2010 com 3.000 filósofos, uma boa parte deles ateia, conduzida por David Burgett e David Chalmers, dois Davids, que eram professores da Western University de Richmond, e também com alguns outros acadêmicos da Australian National University. Eles colocaram para esses filósofos a pergunta: é possível falar de valores morais absolutos sem Deus? Interessante que pelo menos um terço daqueles filósofos acreditavam que não existem valores morais absolutos. Quando eu digo absolutos, é um valor moral que está acima da minha cultura, do meu achismo. Não existe. Se não há Deus, não existe. E para você ficar ainda mais assim por dentro do que eu estou querendo dizer, quando você joga para os ateus, tá bom, já que não existe Deus, qual é a base universal, absoluta, acultural que você tem para dizer o que é certo e o que é errado? Dentre os descrentes e ateus, existem nada mais, nada menos que 600 escolas de pensamento que tentam explicar a moralidade sem uma base transcendente, isto é, sem uma base divina. Alguns dizem que você consegue dizer que algo é certo ou errado pelo biologismo, evolucionismo, tradicionalismo, positivismo, personalismo, contratualismo, sentimentalismo humaniano de David Hume, emotismo, virtualismo, neurocientificismo, pragmatismo, utilitarismo, atavismo, egoísmo, ou seja, são 600 escolas. E detalhe, antes que você fale, Rodrigo, então isso aí você está dando um tiro no seu próprio pé. Porque se existem 600 escolas de pensamento que explicam moralidade sem Deus, então tem muita argumentação para moralidade sem Deus. Não é isso. Cada uma dessas escolas é discordante da outra. Por exemplo, os que acreditam que a base universal da moralidade estaria no biologismo, discordam daqueles que dizem que a base universal da moralidade estaria, por exemplo, no pragmatismo. Você está percebendo? Então, quem está certo? É o ateu do pragmatismo ou o ateu do biologismo? Qual dos dois? O próprio Richard Dawkins diz que a base da moralidade é biologismo. Ele fala que é o gene, um gene egoísta. Então, por exemplo, no caso do Dawkins, todo ato que eu tenho de defesa do mais fraco é explicado por uma necessidade biológica do meu gene de continuar existindo. Outros pensam que não, que a base da moralidade está na necessidade da sobrevivência, não tem nada a ver com o gene. Eu não mato o outro para que o outro também não me mate. Então é uma questão de sobrevivência. Então a moralidade que diz não matarás, ela é baseada num valor biológico de sobrevivência. Mas aí chegam outros céticos, ateus igualmente, e falam, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. A base é o tradicionalismo, é o emotismo. Então, quer dizer, são mais de 600 escolas. Se fosse possível explicar, para longe de qualquer questionamento, de maneira simples, qual é a base da moralidade universal sem Deus, bastava uma resposta. Não 600 opções, todas discordantes umas das outras. Perceberam?
Tem um outro livro também que eu li que é muito interessante, não existe esse livro em português, é Kai Nielsen, que é um filósofo renomado. Ele escreveu o livro Ethics Without God, Ética Sem Deus. E ele diz assim, olha o que ele admite, é um filósofo muito, muito bom esse aqui. Não conseguimos, e ele é ateu, viu? Detalhe, ele é ateu. Não conseguimos mostrar que a razão exige o ponto de vista moral, ou que todas as pessoas realmente racionais, cujos olhos não estão vendados pelo mito ou pela ideologia, não têm necessidade de ser egoístas individuais ou amoralistas clássicos. Aqui, diz ele, a razão não toma bom conhecimento dos fatos e não conduzirá à amoralidade. Então, nem a racionalidade pode ser um salvo-conduto para falar, não, isso aqui é certo ou errado, porque à luz da razão, porque ele diz que nem a razão é o suficiente para esse tipo de coisa. Então, quando alguém fala que Deus é tudo isto, né, como eu vou voltar aqui na citação do Dawkins, Deus é misógino, Deus é sanguinário, Deus é falentão, por isso eu não quero saber de Deus, a pessoa está dando um tiro no pé, porque para eu condenar alguém por esses crimes, eu tenho que ter um padrão de moralidade acima da cultura, acima da natureza, acima da evolução, acima do achismo, acima da razão, que diga realmente aquilo é hediondo. Agora, se não existe esse princípio, esse ser, se tudo é fruto de questões aleatórias, o que eu posso falar que aquilo está certo ou está errado? Um incesto, não posso nem colocar um incesto como certo ou errado, porque cachorro também acaba tendo filhote com a mãe, com o tio, com a tia. Cachorro, quando entra no cio, tem filhote com qualquer outro macho que tiver ali, a fêmea. Então, e os cachorros não ficam com crise de consciência por isso. Então, é uma convenção. Vocês perceberam o que eu estou querendo dizer? Para você acusar Deus dessas coisas, então você tem que ter um Deus que condene essas coisas. Esse é que é o ponto. Senão, como é que a gente pode falar que isso é certo ou errado? Eu sei que alguns podem falar, Rodrigo, mas tem muitas passagens na Bíblia que colocam Deus como um ser agressivo. Eu já respondi várias delas aqui, a exaustão, mas vou fazer outros. Na próxima semana eu quero talvez fazer um vídeo explicando aquele texto em que Deus manda entrar numa cidade e matar as crianças dos amalequitas até bebê. Como é que a gente explica aquilo? Mas eu vou explicar isso semana que vem, tá bom? Então, hoje, o tema de hoje é apenas falar isso. Se Deus é um monstro moral, então tem que existir um Deus para eu chamá-lo de monstro moral, porque senão à luz de que princípio ético eu posso condenar o Deus descrito na Bíblia Sagrada? E eu sei que alguns podem falar, tá, mas se Deus é todo amor, por que existe o mal? Bom, eu também já fiz vídeos aí sobre o trilema de Epicuro. Deus é todo poderoso, todo amor, mas o mal existe. Parece que uma coisa anula a outra. E se quiserem, deixem no descritor o pedido que eu posso fazer um próximo vídeo repetindo só apenas o trilema de Epicuro. Mas hoje eu quero ficar apenas com esta acusação. Deus é um monstro moral? Se ele é um monstro moral, então tem que existir um Deus. Porque se não existir um Deus, eu não tenho razão nenhuma para condená-lo como um monstro moral, senão à luz do meu achismo, da minha cultura. Porque na cultura do outro, ele não é um monstro moral. Assim também com Hitler, com qualquer outro da humanidade, tá bom? E repito, eu não estou aqui citando as passagens que aparentemente mostram Deus como um genocida, como um assassino, um infanticida. Não estou mostrando essas passagens, estou apenas adequando a esse recorte aí. E para terminar, já que o Dawkins também falou de Deus como um egoísta, né? Ele usa uma expressão que como se fosse esse pessoal assim com amor violento, né, pestilento, megalomaníaco, porque Deus quer ser adorado, Deus exige reverência e tudo mais. Espera aí, vamos com calma um pouquinho. Vamos com calma. Realmente, na Bíblia, Deus exige que não blasfeme do nome dele. Então, o Dawkins, desculpe-me, o Dawkins acaba falando assim, está vendo? Um Deus megalomaníaco, ele quer que os seus filhos o adorem, que não blasfemem do nome dele, senão ele vai punir. Gente, todos os pais que realmente amam e educam os seus filhos, educar mesmo, não é aquele pai que fica criando o menino à vontade, que ninguém suporta o menino, a não ser o pai e a mãe que também não suportam, e quando não pode fazer nada, joga para a escola dar um jeito. Estou falando pai que educa mesmo. Um pai que educa sério o seu filho, ele disciplina o seu filho.
E ele não aceita que seu filho levante a voz contra ele ou que o seu filho desacate. Um pai e uma mãe que realmente têm autoridade paterna e materna no seu lar, ele não admite o desacato dos seus filhos, desde pequenininho. O menino levantou a voz contra a mãe, ela repreende na hora. Isso significa que aquela mãe não quer o bem da criança? Isso significa que aquela mãe seja megalomaníaca? Se um pai vira para ele e fala assim, não levante a voz com sua mãe, respeite a sua mãe, que ela é sua mãe. Se um pai fala isso com uma filha adolescente, ele é megalomaníaco? Não, ele é apenas um pai de princípio que quer colocar ordem na casa dele. A mulher também fala assim, alto lá, eu sou sua mãe. Ela também não está sendo megalomaníaca, ela está se colocando no papel de autoridade como mãe. Então, quando Deus diz também na Bíblia, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, Deus está fazendo como um pai que realmente disciplina os seus filhos. Quando a mãe deixa o menino de castigo sem celular porque ele desobedeceu, ela está sendo megalomaníaca? De maneira alguma. Ela está sendo uma mãe disciplinadora. Ah, eu sei. O problema é que a gente vive hoje uma sociedade tão laissez-faire, deixa como está para ver como é que fica, que as pessoas não querem mais ser repreendidas, né? Deus que ama não repreende, Deus que ama não pune, não castiga, não disciplina. Isso aí é conversinha de sociedade líquida. Porque quem ama, disciplina sim. E Deus não tem medo de disciplinar, Deus não tem medo da opinião alheia. Quando Ele precisa, Ele disciplina. E quando Ele fala com os filhos, fiquem comigo, senão vocês vão morrer, não é como o marido ou o namorado psicopata que fala com a menina, ou você namora, ou você me namora, ou eu vou matar você. Não, o sentido não é esse. Porque quando o rapaz diz para a menina, ou você fica comigo, ou eu vou matar você, ele está sendo um louco, um monstro. Por que razão? Porque a menina tem outras opções de namorar outros rapazes. Ele não é a única opção que ela tem, e certamente não é nem a melhor. Aliás, ela pode até ter a opção de ficar sozinha e não namorar ninguém. Então, quando um cara vira para a menina e fala o seguinte, ou fica comigo ou eu vou te matar, esse sim é um maníaco que precisa ser preso. Por quê? Porque ela não é obrigada a ficar com ele. Ela tem outras opções e ela pode até ficar sozinha se ela quiser. Mas quando Deus diz para os seus filhos, fiquem comigo, senão vocês vão morrer, é noutro sentido. É porque Deus é o único que tem a fonte da vida. É um princípio natural. Como Deus é o único que tem vida em si mesmo, viver fora de Deus é não viver. Seria como se a água dissesse para o peixe, viva em mim, senão você vai morrer, peixe. A água não está sendo egoísta, nem megalomaníaca. Ela está sendo apenas água. E o peixe que decide pular para fora do rio, ele vai morrer. Ele não vai morrer porque a água o puniu, o castigou. Ele vai morrer porque peixe fora da água vive. Então, quando Deus fala, quem estiver fora de mim vai morrer, é simplesmente porque se você sai de Deus, como o peixe que sai da água, você vai morrer. Simples assim. Esta é a verdade. Acreditem ou não. Espero ter respondido essa questão. Reforço o meu convite para que você entre no descritor que eu vou deixar aqui embaixo, no link, e participe da minha aula às 20 horas, agora quarta-feira, dia 13, sobre a Bíblia Sagrada, como a Bíblia chegou até nós. Tá bom? Eu conto com você e muito obrigado pelo seu carinho. Um abraço. Tchau, tchau.